Fala pessoal, tudo bem com vocês? A gente está aqui gravando o nosso primeiro vídeo da nossa sequência de devocional, lendo o livro de Atos. Lá no primeiro capítulo, lá no versículo 4, Jesus ele já convida os seus discípulos, ele já chama os seus discípulos para algo incrível. Olha só o que diz o versículo 4: Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei para vocês. Olha que incrível, Jesus chama os seus discípulos e o chamado de Jesus sempre é um chamado sobrenatural. Já anota essa primeira coisa, o chamado de Jesus sempre é um chamado para o sobrenatural. Tudo que Jesus faz é acima do natural, por isso que é sobrenatural. E Jesus ele dá uma ordem para os seus discípulos: olha, não saiam desse lugar até vocês serem revestidos do Espírito Santo, até vocês receberem o selo de Deus. E é muito incrível porque toda a promessa de Deus, ela não vai se cumprir no dia seguinte. Existe um período, existe um tempo, existe um hiato de preparação para que a promessa de Deus se cumpra e se realize na nossa vida. Mas até que ela se cumpra, nós precisamos do selo de Deus. O selo é a autentificação, é a autorização de Deus na nossa vida, nos dizendo: você está pronto, você está preparado para cumprir, para viver e para experimentar tudo aquilo que eu prometi e eu estabeleci sobre a sua vida. Então a primeira coisa que Jesus faz aqui, ele chama a gente para o sobrenatural, mas ele chama para a gente esperar nele até sermos revestidos do Espírito, até recebermos o selo de Deus. E é muito incrível porque no versículo 6, os discípulos fazem um questionamento natural concernente ao convite de Jesus sobrenatural. Eles falam assim: Senhor, será que é nesse tempo que você vai restaurar a nação de Israel? Ou seja, eles vêm questionamento totalmente natural em relação àquilo que Jesus chama os discípulos. Jesus faz um convite sobrenatural e a resposta dele, o pensamento deles é totalmente natural, é totalmente numa perspectiva humana. Será que é esse tempo que Israel vai ser restaurado? Será que é esse tempo que nós vamos voltar a ser uma nação? Será que é esse tempo que Jesus vai restaurar os meus sonhos? Será que é esse tempo que Jesus vai fazer com que meu time ganhe um campeonato? Será que é esse tempo que eu vou conseguir um carro? Será que é esse tempo que eu vou conseguir um emprego? Será que é esse tempo que eu vou conseguir um salário maior? Porque a nossa tendência é sempre olhar com um olhar natural para o chamado sobrenatural que Deus tem para nós. E Jesus ele chama a atenção dos discípulos e fala assim: cara, eu não quero que vocês fiquem esperando por coisas naturais. Esperem pelo revestimento do alto. Esperem pelo selo de Deus. Jesus lá no versículo 8, ele volta a afirmar a necessidade que eu e você, que os discípulos de Jesus têm do Espírito Santo. Receberão o poder de Deus. Nós vamos receber o dunamis de Deus, o selo de Deus, o poder de Deus para capacitar a gente para viver tudo aquilo que Deus tem prometido para nós. Então, o verdadeiro poder que nós vamos experimentar, que algum ser humano pode experimentar, é ter uma vida cheia do Espírito. O verdadeiro poder é ter uma vida cheia do Espírito. Poder não é você ter carro, não é você ter dinheiro, não é você ter uma situação econômica melhor ou você morar num país de primeiro mundo. O verdadeiro poder é você ser cheio do Espírito. E quando a gente fala em ser cheio do Espírito, automaticamente a gente já pensa no falar em línguas, em receber o poder e cair no chão e ficar girando assim. Mas essa parte tem o seu lugar, mas a questão é de você ser cheio do Espírito, é você dar lugar para o Espírito moldar em você o caráter de Cristo, ele transformar em você Cristo na sua vida, que você expresse Jesus nos seus relacionamentos, que você expresse Jesus no seu local de trabalho, que você expresse Jesus nas pequenas coisas do seu dia a dia, que as pessoas possam ver Cristo na sua vida. Isso é o verdadeiro ser cheio do Espírito. Não é só falar em línguas, tem o lugar dela, mas o verdadeiro significado de ser cheio do Espírito é você estar completamente tomado pela natureza divina, estar completamente cheio daquilo que Deus deseja para nós. E a consequência natural de alguém ser cheio do Espírito é ser testemunhas. Lá no versículo 8 diz que quando nós recebêssemos o poder de Deus, nós seríamos
testemunhas. O que é testemunha? Testemunha é ser um mártir, é falar, é expressar, é dar lugar àquilo que o Senhor tem feito na minha vida e na sua vida. Testemunha é testificar aquilo que Deus está fazendo. Sabe, o nosso chamado, a nossa vida tem como objeto principal expressar e testemunhar Jesus para as outras pessoas. Nosso objeto principal é falar de Cristo para as outras pessoas. Quero te dizer, Deus nos chamou para viver no sobrenatural. Eu espero que esses pequenos minutos, esses poucos minutos possam ter acrescentado no seu devocional e a gente se vê amanhã com mais um devocional do livro de Atos, tá bom? Deus abençoe, é nóis!